Olá, espero que todos estejam bem e que estejam apreciando a nona edição do Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta de São Paulo e que vocês possam estar se sentindo aconchegados, agradáveis com toda essa informação e venham participar dos encontros presenciais. Eu venho com muito respeito e com um privilégio incrível de estar aqui para apresentar um pouco sobre o meu caminho na Ordem Ramo de Carvalho, que é a Senda dos Feiticeiros. Meu nome é Fawed e é um privilégio. Então vamos conversar um pouquinho sobre qual é a função dos feiticeiros. Para quem não sabe, para quem não conhece o druidismo, nós chamamos de senda aquilo que é caminho, ou seja, aquilo que você escolheu estar estudando, se especializando. Existem os caminhos sacerdotais e os caminhos não sacerdotais. Os caminhos não sacerdotais são sérios, tanto quanto os feiticeiros não são sacerdotais. Mas vamos por parte. Qual é a função de uma senda de feiticeiros? A função da senda dos feiticeiros é oferecer uma oportunidade às pessoas que têm mais afinidade com a magia, com esse lado da espiritualidade em si e que querem se aprofundar e estudar um pouco mais, eu diria muito mais, na verdade, com foco, tá? Um foco bem voltado ali para a prática da magia druídica ou da magia céltica e vem ali para se especializar nessa senda e focar nas práticas mágicas sem ter a necessidade de se ter a responsabilidade da senda sacerdotal. Essa é a função básica da senda dos feiticeiros: permitir que você se foque magicamente em estudos de magia dentro do grupo aonde você pertence. Porém, dentro do druidismo, fora da ordem do ramo de Carvalho, eu não sei afirmar para vocês e acredito que seria incerto dizer se essa senda é trabalhada em outros lugares, pois eu não conheço todos os grupos de druidismo do Brasil. Ainda não tive esse privilégio. Então, uma vez que são poucos os grupos, tá? Ou ordens que oferecem essa especialização, tá? De feiticeiros, é difícil dizer para vocês quais são os lugares onde encontrarão uma senda, um caminho de especialização em magia celta, com estudos sérios arqueológicos. A divisão de sendas, ela advém de uma ideia de já proposta há algum tempo pela ADF, que é uma ordem internacional, né, a Druid Fellowship,
E ela tem uma proposta mais moderna sobre o druidismo e ela se divide em guildas. Então, isso já não é algo comum dentro dos grupos druídicos. Se dividir em sendas, se dividir em guildas, se dividir em outros ramos, vou dizer assim, que não seja os sacerdotais. Embora hoje nós tenhamos muito mais evoluído em relação à visão da trajetória contemporânea da prática do druidismo, ainda existe muitos grupos que preferem ou se focam mais em trabalhar somente com as sendas sacerdotais, sem trabalhar com as sendas para sacerdotais ou especialistas, como em alguns lugares é chamado. Então, fora do ramo de carvalho, eu não posso afirmar se existe outros lugares que trazem essa especialização, com tanto contexto quanto a que eu tenho. Eu sei que a primeira vez que essa senda surge, ela surge na ADF, né, que tem uma organização toda própria. É uma organização que é baseada em guildas, em sendas, né, em grupos específicos de estudos, né, e que entre estas surge a de feiticeiros, a qual o ramo de carvalho traz aqui para o Brasil, para São Paulo. Eu acredito que talvez o LAG seja um outro grupo druídico que trabalhe talvez essa senda, mas eu posso afirmar do que eu conheço. Então, o que eu conheço é o ramo. Então, o ramo ele adota essa senda, né? E adota a ideia de guilda da ADF também, porque no ramo nós temos, além das sendas sacerdotais, as sendas não sacerdotais. Nós temos outras sendas além dos feiticeiros que não são sacerdotes, mas são pessoas especializadas dentro do assunto, focadas a estudar aquele assunto. Nós temos guerreiros, nós temos cultivadores, nós temos os artesãos e os feiticeiros. Então, o ramo, devido à associação e ao conhecimento com a ideia e a filosofia da ADF, vê que é possível trazer e assim vem para a Ordem Ramo de Carvalho a senda de feiticeiros. O caminho dos feiticeiros druídicos foi desenvolvido como? Foi desenvolvido com o tempo, em um tempo que eu vou dizer para vocês bem longo, tendo muitas mudanças ao longo da história. Existe adaptações, né? É um grupo de estudo muito versátil, é um grupo de estudo ao qual você está sempre em movimento, você está sempre buscando coisas, tanto na ADF é assim, como no ramo também é assim, no ramo de carvalho também é assim, mas é uma senda bem diferente e a qual você precisa se comprometer bastante para que você possa estar trabalhando dentro das linhas básicas do que nós chamamos de druidismo. Então, as linhas básicas de trabalho dos feiticeiros, elas se baseiam em, primeiro, né, algumas pessoas ficam curiosas para saber se existe historicamente isso, mas elas se baseiam em coisas arqueológicas, sim. Então, sim, né? Então, as linhas básicas do trabalho de um feiticeiro é
se baseiam em resquícios arqueológicos. O que seria resquícios arqueológicos? Pedras orgânicas, deificciones e muitas outras evidências e materiais que foram encontrados ao longo dos lugares e dos países em que as tribos celtas estiveram presentes e que tinham resquício ou características da própria magia. A magia ela foi muito praticada principalmente pelos campesinos, mas acredito eu que também pelos sacerdotes, já que os sacerdotes tinham um maior conhecimento. Então, explicando, deficciones são placas, né, que nós encontramos, onde são escritas maldições, tá? Existem placas aí antiquíssimas e essas placas estão escritas em galaico, em proto-céltico e em muitas línguas que traz e remetem ao povo celta. Outra coisa, nossas evidências para o estudo e a existência da feitiçaria druídica são os materiais que mostram historicamente como a magia era praticada, né, no passado. E esses pontos, esses objetos, essas construções nos trazem pontos arqueológicos de base arqueológica para que nós possamos dizer que sim, existia o que nós chamamos aqui de feiticeiros entre as tribos celtas. Existiam aqueles que se dedicavam a este caminho e estudavam esse caminho. Então, esses pontos arqueológicos são as nossas testemunhas. Depois vem a trazer para nós a base da existência da magia entre os celtas e suas tribos, com textos mitológicos, com lendas, que trazem as informações das quais escrevem muito dos procedimentos, de como as coisas eram feitas naquela época, até mesmo um pouco fantasiadas, mas que podem nos permitir dar uma olhada no passado e ver como era tanto visto pela população ou por aqueles que escreveram, que nós sabemos que não eram os próprios celtas que escreveram, né? Que a história não foi escrita por eles, mas as informações advêm desses filósofos romanos que nos contam, Plínio, Estrabão, que trazem para nós essas informações. Então, esses textos permitem que os feiticeiros tenham uma base também de histórias e textos mitológicos ali para se basear e pesquisar e trazer outras formas adaptadas a esse novo tempo, a essa nova ideia, né, da prática da feitiçaria, do druidismo. Isso o que nos permite? Nos permite trazer novas direções, nos permite ver fontes reconstrucionistas, né, vou dizer assim, arqueológicas, históricas, e trazer para nós descrições de coisas que nós podemos hoje dar uma prática muito mais limpa, muito mais contemporânea do que aconteceu, né? E que inspiram os nossos estudos atuais no campo da feitiçaria, da magia celta. A magia celta, ela está dentro da cosmovisão celta. O que seria? As práticas que surgem, elas surgem inspiradas
Inspiradas no quê? Inspiradas no druidismo, inspiradas nesses textos, inspiradas em fontes arqueológicas de como esse povo praticava magia. Como que eram feitos? Existia só bênçãos, orações? Não, não existiam. Tanto que a maior parte dos deificciones que nós temos são maldições. Algumas maldições para proteger, mas que eram maldições, né? Então, nós temos história para contar. Então, se nós temos história para contar, nós existimos. E os feiticeiros, eles fazem muito isso. Nós fazemos uma transição de especificação, especialização e foco em olhar para o passado e trazer para o hoje essa prática. Para o quê? Para que a gente possa ter todo o equilíbrio que uma aldeia teria antigamente. Porque se você está no seu grupo, na sua ordem, no seu caer, você tem uma função. E você precisa descobrir qual é a função. E dentro de uma aldeia, vamos pensar como aldeia. Dentro de uma aldeia, existiam os sacerdotes e existiam as pessoas que eram entre pontos a esses sacerdotes. E essas pessoas é onde são os não sacerdotais, os especialistas. Essa senda de feiticeiro nos permite e nos inspira a praticar o druidismo de forma mágica, contemporânea, acessando a magia. Sim, a magia, como as pessoas costumam dizer, não existe, sim existe. E existiu nessas aldeias, tanto que há resquícios históricos para isso. E nós trazemos isto para o nosso contemporâneo. Trazemos isso para a nossa realidade. Então, o caminho da prática da feitiçaria druídica, ela é inspirada em coisas que você leu, estudou, pesquisou no seu passado ali, daquele povo que você está se fixando, no caso a cosmovisão celta, e você vai abordar através disso o que esse povo fazia, esse povo praticava. Nem todos os feiticeiros traz Caradin como a sua deusa de referência à magia ou o seu deus de referência à magia. Ela é minha matrona. O texto é um texto de uma forma geral, mas eu acredito que todos os feiticeiros nascem sim da brasa do Alwyn, da brasa do caldeirão de Caradin, e cada um se dedica à deidade que lhe chama, à deidade que lhe convoca, ou à energia que lhe convoca para este caminho. Não é um caminho ao qual você vai estar acomodado. É um caminho de muita dedicação. Magia precisa de muita dedicação. Magia precisa de muito foco. Então, todos aqueles que são chamados pelo fogo, vou colocar assim, das brasas do caldeirão da Alwyn, a cada um a sua deidade especificamente, todos eles são pessoas que estão se dedicando e se especializando dentro de um contexto histórico,
de um contexto arqueológico e também de um contexto espiritual e mágico, incrivelmente mágico, de um universo infinito, onde nós vemos muitas tribos, muitas práticas, desde a antiga mitologia escocesa, irlandesa, nós passamos por Gales, nós passamos por N lugares. Nós não nos atemos apenas a uma tribo, a uma prática específica, nós olhamos os celtas, nós olhamos toda a prática mágica dos celtas. E no ramo, especificamente, assim como na ADF, existe o estudo dessas bases, a princípio de tudo. É importante vocês saberem que, a princípio de tudo, essas bases arqueológicas, históricas, são a primeira coisa que vocês vão ver se um dia tiverem o chamado para estar na senda de feiticeiros, seja na Ordem do Ramo de Carvalho, seja na ADF, ou seja em algum outro grupo que tenha essa especialização aqui, né, em ordens druídicas sérias no Brasil. Então, essa criação de estudos faz com que os feiticeiros, ao longo do tempo, conforme eles estão se desenvolvendo na sua senda, criem e adaptem novas formas, processos para alcançar a magia, alcançar os seus objetivos, objetivo da sua prática mágica, e assim possam estar desenvolvendo estudos e fundamentos para que o seu grupo, o seu caer esteja ali junto, centralizado, e o feiticeiro seja trabalhado nessa ramificação, nesse processo. Então, a parte mais interessante disso tudo é dizer para vocês que existe uma fonte arqueológica e histórica para que essa senda de feiticeiros exista. E existe sim as práticas especificamente druídicas, as quais nós adaptamos, as quais nós estudamos, as quais nós trabalhamos para trazer para a cosmovisão celta, e as quais nós olhamos para o passado e trazemos para o presente. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do mundo ao qual eu vivo há um bom tempo. Eu sou uma pessoa apaixonada pela minha senda e deixo isso muito claro para algumas pessoas, e tenho que deixar isso claro aqui. Então, tanto que o projeto Caldeirão de Caradine é um projeto de uma feiticeira druídica, não é um projeto da FAWED, apenas é um projeto ao qual a ideia é levar o nome da senda e apresentar essa senda de uma forma séria, respeitosa e com fundamentos para as pessoas. Espero que todos vocês tenham gostado. Dúvidas, estou à disposição. Mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado pela presença de cada um que assistiu, e nos vemos no presencial ou em algum encontro que provavelmente o EDBRC vem aqui para São Paulo, já que vai ser na minha casa. Então sejam todos muito bem recebidos ao se encontrarem no presencial, e fiquem com os deuses e com a Awen, que me inspira e inspira vocês também.
Auen. Gratidão.